Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu lhe peço não pelos meus méritos, mas pelos méritos da Santíssima Virgem, a nossa amada Mãe, quando João testemunhou dizendo: viu o Espírito Santo descer em forma de pomba e repousar sobre ele. Eu lhe peço, Senhor, pela intercessão de nossa amada Mãe, que todas as minhas palavras não sejam da minha vontade, mas sim da tua vontade, Senhor. Que todas as dúvidas das pessoas que estão vendo esse vídeo nesse exato momento possam ser esclarecidas e que elas possam ser repletas do vosso Espírito Santo, que é o Espírito Auxiliador. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro. E para você que já me conhece, meu nome não muda, continua sendo o mesmo. Então vamos lá. No vídeo de hoje estarei falando sobre inferno. Isso mesmo, inferno. Mas afinal, será que ele existe? Você já ouviu falar? As pessoas dizem que já vivem o inferno, que o inferno aqui na Terra. Será mesmo que é isso? Pois bem, não é isso. Então eu estarei desmentindo isso, mostrando para vocês a verdade. Então fica ligado no vídeo, veja até o final para que vocês possam entender, certo? Então vamos lá. A palavra de Deus vai nos dizer em São Mateus, capítulo 25, versículo de 41 a 46, o seguinte: ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Então vemos claramente que o inferno existe e se você não viver de acordo com a vontade de Deus, infelizmente iremos para lá. Isso não serve somente para você, mas também para mim. Eu quero falar, as coisas que eu falarei neste vídeo não é somente para você, para mim também, porque até eu não sou santo, né? Então eu busco a santidade e venho através desse vídeo também te convidar a viver a santidade, tá ok? Então pense sempre isso. O que eu falo não é porque eu sou melhor do que você, tá entendendo? Eu também não sou santo, eu não sou santo. Eu busco a santidade, mas eu não sou santo. Então é isso aí. Então vamos lá. Aqui nessa passagem vemos claramente que Jesus nos fala sobre o castigo eterno, o fogo eterno, né? Que o inferno realmente existe. Tá entendendo? Então o inferno não é aqui na Terra. Ele realmente existe. Tá entendendo? Então vai dizer também em Marcos 9, versículo 43 o seguinte: se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta. Melhor te é entrar na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para a jena, para o fogo inextinguível. Ou seja, aqui nessa passagem vemos que o fogo lá não se apaga, é um fogo constante, tá entendendo? Ele não diminui, nem aumenta, é constante, aquilo ali queima, meu irmão. Que vai falar para você, não queira ir para lá. Então, o que essa passagem quer dizer? Ela não nos manda cortar a nossa mão, assim, claramente. Vamos supor, se o olho te leva a pecar, você vai arrancar. Não é para você arrancar o seu olho ou cortar a sua mão. É o quê? É uma linguagem figurativa, tá entendendo? Então ela nos fala do modo que você possa entender. Por exemplo, você rouba, então você vai parar de roubar, tá ligado? Vamos supor, se eu cometo adultério, é para mim parar de cometer o adultério e buscar a santidade, para mim sair do pecado. Eu tenho meus pecados, então essa passagem serve para mim também, tá entendendo? Porque eu tenho pecados gravíssimos, então é para mim sair desses pecados, essas ocasiões de pecado que me levam a pecar, estar sempre fugindo dela, porque eu tenho, assim do mesmo jeito que você tem as suas fraquezas, eu também tenho a minha. Então a palavra de Deus nos chama a fugir disso, tá entendendo? Então outra passagem vai nos dizer também em Eclesiastes capítulo 11, versículo 3. Vamos lá, vamos lá. Estou até suando. E olha que o inferno é pior. Quando as nuvens estiverem carregadas, derramarão a chuva sobre a terra. Quando tomba uma árvore para o sul ou para o norte, lá onde cai e fica. Eu quero mostrar para vocês o quanto é horrível. Ou seja,
Se eu cair, a maneira que eu cair assim, eu vou ficar assim eternamente. Você está me entendendo? Se eu cair sentado, eu vou ficar queimando eternamente. Olha que eu estou suando. Eu estou suando, mas o inferno é pior. Você está achando que o pior calor, o pior lugar, o lugar mais quente da terra, não chega nem aos pés do inferno. Está me entendendo? Então eu quero falar para vocês como é horrível. E para falar que eu não estou falando, é o Alessandro falando, eu trouxe aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, um documento da Igreja. Você é católico? Então, siga isso aqui. Não é o que eu penso, é o que a Igreja diz, é o que Deus diz. Então vamos lá. O que o Catecismo vai nos dizer? Vai nos dizer o seguinte: o ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno, ou seja, ele existe e é eterno. Se você for para lá, é eternamente. Você não vai voltar, não tem essa de reencarnar, não tem nada disso. Foi, não viveu conforme a vontade de Deus, viveu assim. Você vai para o inferno pelo seu jeito de viver. Tá entendendo? Se você vive no pecado, essas coisas, e até o dia da sua morte você não se arrependeu, você vai para o inferno. É claro que eu não posso afirmar, por exemplo, um traficante morreu ali, ele foi para o céu, também não posso dizer isso. Mas também não posso dizer que ele foi para o inferno. Nós temos que rezar, orar pela alma dele, pedindo a Deus misericórdia e que Nossa Senhora possa estar intercedendo por ele. Então vemos aqui, o Catecismo vai dizer que o inferno existe e que é eterno. As almas do que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para os quais foi criado e as quais aspira. Ou seja, se eu fui para o inferno, eu vou ser totalmente separado de Deus. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com o qual o homem deve usar sua liberdade. Nos chama, está nos chamando. Presta atenção. Em vista do seu destino eterno, constituem também um apelo insistente à conversão. Ou seja, você, não sei quem é, homem, mulher, branco, amarelo, mudar de vida. Está me entendendo? E nos deixa uma passagem também o Catecismo, porque eu costumo dizer que o Catecismo da Igreja Católica está em plena união com a Palavra de Deus. Então vamos lá. São Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 14. Nos diz o seguinte aqui no Catecismo: entrai pela porta estreita, pois a larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos são os que encontram, ou seja, são poucos que encontram a vida eterna e muitos vão para o inferno. Ou seja, eu que estou pregando isso para você agora, não quer dizer que eu vou para o céu. Está me entendendo? Eu costumo dizer o seguinte, que se eu der mole eu vou para o inferno com corrente e tudo, não pago nem pedágio, vou de graça. Está me entendendo? A corrente que eu uso ainda pesa. Por quê? Eu conheço a verdade. Está entendendo? Estou apresentando a verdade para você agora. Qual é a verdade? Os pecados. Pornografia, masturbação, se eu me embriago, me drogo, se eu vivo em adultério, se você vive junto, vive junto, meu irmão, vai junto tá entendendo? Pro colo do bichão. Então é o seguinte, se você não é casado, vai na baladinha, pega uma menina ali ou um menino ali, tá entendendo? Você tá falando? Naquele ato. Então isso é tudo pecado, é pecado gravíssimos, né? É extremamente graves. Então isso nos leva ao inferno, nos afasta de Deus. Então, no vídeo de hoje, você já conheceu a existência do inferno, que ele existe, que não é aqui na Terra. Estamos desmentindo isso. E ainda recebe o convite à conversão, a mudar de vida, buscar a santidade. Tá me entendendo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou suando aqui, mas isso aqui não é nada comparado ao inferno, tá? O inferno é 1000 vezes pior. Foi até legal, né? É de Deus, mas quando é de Deus não tem jeito. Eu tô até suando aqui, cara. Tá quente pra mim mudar de vida. Muda de vida, Alessandro. Tá quente aí? Então, o inferno tá pior. Então é isso aí, que você também possa mudar de vida, buscar sempre a santidade, viver com Deus, buscar intimidade com Deus, tá entendendo? Para que um dia eu possa estar lá também, se Deus quiser, na vida eterna e ver você lá também, tá entendendo? Tá todo mundo junto e misturado, tá certo? Então é isso. Fique com Jesus e Nossa Senhora e forte abraço. Valeu?